de sempre, né, dentro da psicologia, e por incrível que pareça, a terapia cognitivo-comportamental, ela foi sendo construída na minha formação. Eu venho de uma formação bastante behaviorista, uma formação comportamental muito forte, onde a terapia cognitiva, há 25 anos atrás, ela estava entrando nas universidades, eles davam pinceladas nas aulas de comportamental. Mas a hora que eu me encontrei com ela, não larguei mais, né? Então, assim, é uma abordagem e que quem está estudando ou quem já tem a formação sabe, né? Uma terapia baseada em evidências e com tantos estudos e comprovações, com aplicabilidade em diversos tipos de transtorno. Então, foi aí que a terapia cognitiva me ganhou. E nessa trajetória de estudos, eu fiz formação, fiz especialização em TCC lá no ITEC, né? Então, achei que foi bem legal. Acho que um pouquinho só antes que a Marielle. Eu fiz toda uma formação acadêmica, com mestrado, com doutorado, né? Tenho trabalhado bastante também com terapias de trauma. E essa é um pouquinho assim da trajetória. Eu fiz formação, né, na instrução do MBCT, que é a terapia cognitiva baseada em mindfulness. É um protocolo lindíssimo. Quem sabe um dia desses a gente vem falar dele, né? Que teria que ser um dia só para ele, que ele me encanta e acho que vai encantar eternamente. Todas as vezes que facilito o protocolo, que eu me deparo com o material, eu fico daqueles olhinhos, sabe, do emoji, toda apaixonada. Mas aí isso fica para um outro dia. E brevemente é essa minha formação. E aí o convite veio no intuito de falar um pouquinho sobre a terapia cognitiva. E eu fiquei assim pensando, né, o que eu conseguiria colocar numa aula, que seria uma aula de começo, meio e fim, né, mas que pudesse ter uma coerência para vocês de forma que tivesse um olhar assim um pouquinho geral da terapia cognitiva. E acho que esse foi o meu maior desafio, conseguir compilar isso num curto espaço de tempo e com uma lógica, uma coerência. Penso que essa coerência, que eu atinja essa coerência, mas está aberto, se vocês tiverem dúvidas, sem nenhum receio em interromper, não precisa ficar esperando, podem perguntando, pode ser uma coisa bem leve, né, como um bate-papo mesmo. Então, eu fico super aberta e disponível a isso. E aí, ao final, a gente faz um fechamento aí e um convite a vocês, ok? Deixa eu ver se eu vou... Eu não estou habilitada para eu compartilhar a tela, para eu compartilhar. Isa, tem como você A Isa pode coloca a Vanessa como co-anfitriã, co-host. Tá bem, vou colocar. Obrigada, Isa. Agora vai. Agora sim. Pronto. Obrigada, Isa. Imagina. Tá aparecendo? Todo mundo? Ok. Obrigada. Então, na verdade, eu recebi esse convite com esse título de terapia cognitivo-comportamental, aplicações teóricas e práticas. Acho que falar disso dá uma pós-graduação, né? Para a gente pensar em aprofundar, né? Desde histórico do que seria a terapia cognitiva, como é que ela tem princípios básicos que ela possui, só a quantidade de transtornos que são possíveis abarcar dentro desse processo na prática, as inúmeras técnicas, tanto cognitivas quanto comportamentais que nós temos. Então, assim, a ideia hoje não vai ser mergulhar e aprofundar numa questão só, mas, como eu disse para vocês, tentar trazer um pouquinho dessa visão desse todo, né? Uma apresentação do que seria isso. Então, eu pensei da seguinte forma,
né, da gente falar um pouquinho sobre a história, essas bases conceituais, a prática da terapia cognitivo-comportamental, alguns princípios básicos, né, da TCC, porque ela é bem estruturada e bem pautada em princípios, e aí, então, trazer essa terapia enquanto baseada nesses princípios, o papel da relação terapêutica, e que às vezes as pessoas falam, mas toda terapia tem que ter uma relação terapêutica, tem que ter um vínculo bem estabelecido, e é isso mesmo, mas isso tem uma característica também especial na terapia cognitiva, então quis trazer um pouquinho desse olhar, né? O modelo cognitivo, que é a nossa base de entendimento, né, de como que a gente faz o entendimento de uma pessoa que chega à nossa frente, como é que a gente entende o comportamento, como é que a gente entende a mediação da cognição, quais são esses níveis de processamento cognitivo, então abordar um pouquinho dos pensamentos automáticos, dos esquemas, das crenças intermediárias, das crenças nucleares, e finalizar com uma aplicação da terapia cognitiva, que no caso eu trouxe bem sucintamente, ela é um olhar, né, desses aspectos que a gente vai falar anteriormente, na depressão, né? A escolha de pensar na depressão se deu por pelo menos 2 motivos, né? Um da gente pensar que o Beck ele traz os princípios, os pressupostos da tríade cognitiva a partir da depressão, né? Ele começa a estudar no transtorno depressivo e diante desse trauma existencial que estamos vivenciando, né, com essa pandemia, o índice tem subido absurdamente, né? Já era previsto pela Organização Mundial de Saúde, já estava previsto como um dos principais transtornos de acometimento dos indivíduos, junto com a ansiedade, e isso agora está sendo visto como algo que a gente aí nos próximos 10 anos, pelo menos, vamos vivenciar de crise em relação à pós-pandemia. Então, penso que na hora que tinha que elencar alguma coisa, né, eu entendi que poderia ser por aí. Então, vamos lá, a gente pensar um pouquinho nessa história, nessas bases conceituais, né? Quando é que surge a terapia cognitiva? Né? Ela surgiu no final dos anos 60, e aí quando eu fico olhando essas datas, né, eu falo, nossa, como ela é criança e ao mesmo tempo já tem tanta bagagem, né? Quantas pesquisas, quanto que a gente já evoluiu nesse processo. Eu fiz faculdade na década de 90, né? Na década de 70 que aparecem os primeiros registros, né, sobre em relação à terapia cognitiva com o Beck, e então, assim, se eu pensar, era muito recente mesmo, e aí ficava claro para mim por que não tinha uma disciplina de terapia cognitiva na minha formação, né, era tudo muito novo, e a psicologia é uma ciência muito nova para a gente pensar em ciência, né, então nós estamos ainda construindo tudo isso, que vem dessa época. Ela surgiu como consequência de uma combinação de alguns fatores, né? Então, se a gente for voltar historicamente e pensar o que tinha na época, né, existia o modelo comportamental, né, com a filosofia do behaviorismo, onde a aprendizagem era do tipo estímulo-resposta, né, então condicionamento respondente, e que foi uma abordagem, uma filosofia que se preocupou muito com o método, né? Com o método, desenvolver métodos que fossem mensuráveis, que saísse dos padrões subjetivos, que também tinha já uma linha bastante forte com a terapia psicodinâmica, e a ideia era romper com isso. Então, eles vão levar a psicologia para os laboratórios e trabalhar bastante dentro da proposta do modelo e do método. Entretanto, essa é uma terapia que, apesar de trabalhar muito bem essa mensuração, ela não conseguia explicar algumas das questões emocionais que estavam envolvidas, né, na relação do indivíduo com o ambiente. Até algumas pesquisas, o Bandura fez uma pesquisa ligada ao conceito de autoeficácia, e ele percebeu que a expectativa da pessoa era suficiente para processos de modificação de comportamento.
E aí explica-se que não só a consequência do comportamento, então a gente pensando numa terapia comportamental, né, na proposta de um comportamento operante, onde eu emito um comportamento, esse comportamento gera uma consequência, e essa consequência é que me mantém fazendo ou não, foi possível se deparar com a possibilidade de que não, a própria expectativa é suficiente para essa mudança de comportamento. Então, peraí, eu não estou só presa a uma contingência de reforçamento, mas eu também estou presa a processos emocionais ou processos, padrões cognitivos que podem alterar essa minha maneira de se comportar. Um outro aspecto, um outro fator que também contribuiu para o surgimento da TCC foi a rejeição aos modelos psicodinâmicos, né, a partir de alguns questionamentos, onde a questão da eficácia foi colocada à prova. O Beck, que vem de uma linha psicanalítica, ele estava tentando formular um modelo psicodinâmico, né, um modelo psicanalista da depressão. E aí, quando ele se depara, ele entende que as questões subjetivas não foram suficientes, né, para comprovar a eficácia, e ele se depara com a questão da cognição e da tríade cognitiva em relação à depressão, que é quando ele começa a trazer esses primeiros registros. E o próprio desenvolvimento das ciências cognitivas, né, mostrando com as pesquisas o padrão cognitivo em processos de aprendizagem, né, contribuiu fortemente, né, a neurociência, que vem agora mais recente, contribuiu fortemente com inúmeras pesquisas, com comprovação de base científica para isso. Então, assim, a gente pensa que tinham psicanalistas, tinham terapeutas comportamentais, né, e que começaram a questionar algumas premissas desses referenciais, e a partir deles se constrói a terapia cognitivo-comportamental. Como eu disse para vocês, né, a Organização Mundial de Saúde, ela está bastante atenta aos profissionais, né, e às técnicas que esses profissionais utilizam, e eles têm demandado dos profissionais que eles priorizem, né, práticas de tratamentos eficazes, que são terapias que sejam baseadas em evidências e que tenham um prazo menor para atender esses problemas. Se a gente for pensar na condição socioeconômica, em especial aqui no Brasil que a gente vivencia, e imaginar uma terapia de 5 anos, isso se torna inviável, né? Tanto em termos emocionais, que o quanto que fica difícil a gente entender que uma pessoa vai ficar exposta a um contexto emocional a longo prazo, quanto uma questão econômica, né? Então, a gente precisa entender que as terapias precisam ter eficácia, mas que elas têm que trazer um resultado um pouco mais breve. E aí a TCC vem se destacando diante disso, né, dessa demanda, porque ela tem uma preocupação muito grande com os resultados empíricos, né, com os procedimentos clínicos, e é um tratamento psicológico preferido para vários problemas, né, como, por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno de personalidade, dor crônica, adicção, sofrimentos nos relacionamentos, entre outros problemas. Ela é uma terapia que ela trabalha com problemas específicos, então vocês vão ver muitos dentro das bibliografias, né? TCC para depressão, TCC da ansiedade, TCC terapia cognitiva dos transtornos da personalidade, então livros específicos, então são técnicas específicas para problemas específicos, e isso contribui muito nessa estrutura de pesquisa, né, de a gente buscar resultados empíricos, quanto na habilidade e na velocidade com que o tratamento ocorre. Só que ela também os estudos têm mostrado para a gente que existe uma forte eficácia também para transtornos graves, como esquizofrenia, transtorno bipolar. Então, os resultados são incríveis, né? A gente já tem, de fato, pesquisa suficiente demonstrando essa eficácia. Alguns atributos caracterizam a TCC.
Então, ela é uma abordagem que tem caráter diretivo, né? E a gente vai entender diretivo diferente de impositivo, né? Então, a gente busca o quê? Foca um processo de mudança. E o terapeuta é o responsável por orientar, propondo hipóteses, encorajando o paciente na autodescoberta, no enfrentamento de situações difíceis, né? Nós estamos ali sinalizando e propondo essas etapas. Porém, a gente sugere, a gente orienta, né? Então, é um terapeuta que dirige a sessão. Mas cuidado com isso, com a imposição, né? Tem terapeutas que querem, eles acham que aquilo é melhor para o paciente ou que ele tem que trabalhar aquele aspecto, e isso vem como de uma forma muito pesada, né? E muitas vezes ocorrendo até desistência do processo terapêutico. Esse processo terapêutico, além de ter um terapeuta que é diretivo, ele também tem um paciente que é colaborativo, né? Não é um paciente passivo no processo, ele tem uma participação ativa, né? E isso é essencial na terapia cognitiva, até para o planejamento de tarefas de casa, para o processo de psicoeducação desse paciente, né? Para os efeitos que vão ter no tratamento. Então, é uma condição essencial. A gente vai integrar os nossos conhecimentos, né, as nossas técnicas, as nossas práticas, a história pessoal, a situação de vida atual, as crenças, emoções, comportamentos que esse cliente nos traz, né, formando uma conceituação única, trazendo essa formulação de caso, que também dá uma aula inteira só para a gente pensar na formulação. Outro aspecto importantíssimo é a psicoeducação, né? Por que que isso é tão importante? Porque a ideia é que a gente torne o nosso paciente o seu próprio terapeuta. A ideia é que eles aprendam, que eles criem habilidades de enfrentamento para situações vivenciadas e que eles vão aprendendo a partir do processo, né, o que a gente faz nas sessões com ele, depois a gente reforça isso nos processos de tarefas de casa, onde eles vão treinar algumas habilidades de identificação, de questionamentos, de pensamentos, de crenças, para trazer o processo de modificação, de reestruturação cognitiva. E para isso, né, nós vamos ensinando, a princípio, em terapia, vai reforçando com essas tarefas até que ele tenha essas habilidades e construa esses domínios, né? Então, é um processo psicoterapêutico totalmente acessível ao cliente, né? E eles, aos poucos, eles vão ficando mais autônomos. É interessante a gente ver no decorrer do processo, muitas vezes, no início a pessoa traz, né, o problema, a gente começa a levantar, fazer os questionamentos e acessa as crenças. Depois de um tempo, conforme eles vão aprendendo, eles já vem trazendo para a gente tanto o que ele pensou, como ele reestruturou, o que ele questionou. É até bem legal de ver quando essa autonomia começa a acontecer, dessa identificação de crenças, de emoções. Olha, eu senti isso porque naquele momento eu olhei aquela situação e eu interpretei daquela forma, achei que estava todo mundo olhando e rindo de mim, né? Não consegui ver outros aspectos, e aí eu peguei e fui embora, né? Então, na verdade, ó, eu fugi da situação, então já vai trazendo, né, dentro dessa proposta e dentro desse olhar da terapia cognitiva. Vai ajudando o paciente a construir estratégias, né, para a solução de problemas e diferentes formas de compreender essas situações que eles vivenciam. E também tem uma natureza breve, como já foi dito, né? Os protocolos de pesquisa que avaliam a eficácia de TCC, eles requerem esse período reduzido, geralmente em torno de 12 a 20 sessões, né, para testar resultados. Isso porque, para a gente ter clareza de que esses resultados atingidos foram de fato resultados da intervenção terapêutica e não de fatores outros, né, de outras variáveis que o indivíduo possa estar exposto. É claro que, quando a gente pensa em pesquisa, a gente trabalha com protocolos bem estruturados, a gente faz triagem das pessoas para que sejam as pessoas que se encaixam nesses protocolos para que a gente possa aplicá-los. Mas tem que levar em consideração algumas outras questões, né, que são questões financeiras, né? Nem sempre a gente trabalha dentro. Eu falo que tem paciente que às vezes fala para mim, eu só vou conseguir vir agora quinzenal porque apertou a questão do dinheiro. E aí eu sempre
falo assim, eu falei, olha, uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Então, idealmente, ainda não seria o momento desse espaçamento, mas é o que é possível. E isso tende a estender um pouco mais o nosso protocolo. Também, se você tem um diagnóstico de um transtorno de personalidade, isso também vai trazer um prognóstico de atendimento mais longo. Planos de saúde, instituições públicas, onde é feito terapias em grupos ou terapias individuais com tempo reduzido, né, de sessão. Então, a gente leva em consideração algumas variáveis, e isso foge dessas 12 a 20 sessões, mas por conta do contexto onde está sendo aplicada a terapia cognitiva. De qualquer modo, continua ainda sendo uma terapia mais breve do que outros processos psicoterápicos. Então, a gente, como eu disse para vocês, a gente tem princípios, né, básicos e que a gente se norteia para poder entender todo esse processo da terapia, que é o quanto as nossas cognições influenciam, né, elas têm influência, elas controlam as emoções e os comportamentos, e o como que o modo que nós agimos, né, o nosso comportamento, ele também afeta padrões de pensamentos e emoções, o quanto que isso está interligado, cognição, comportamento e emoções dentro do modelo cognitivo. Eu citei algumas das premissas básicas, que cabe de um modo geral, né? Por quê? Muitas vezes, quando está estudando, né, está na graduação, eu vi que tem algumas pessoas que estão ainda na graduação, às vezes tem uma visão errônea da TCC, achando que a TCC, como tem protocolos estruturados, como tem técnicas específicas para problemas específicos, que a gente tem uma receita de bolo, que a gente vai seguir aquela receitinha e isso vai ser uma resolução para qualquer paciente. Então, por exemplo, eu vou utilizar dessas técnicas que são para ansiedade, todo paciente de ansiedade responde bem essas técnicas, esse é o protocolo, vou lá, aplico e acabou o problema. Né? E não é bem assim que funciona. A gente estrutura sim, a gente utiliza de alguns princípios que servem para todos os pacientes, e é isso que eu vou trazer hoje, né, o que cabe de uma maneira geral, mas lembrando que a estrutura da formulação de um caso ela é individual, né, ela é feita de pessoa a pessoa, você constrói essa formulação. E essa formulação que a gente faz desse indivíduo, né, ela é uma formulação em desenvolvimento. A gente faz isso continuamente durante todo o processo de terapia, né, onde a gente vai acompanhando o desenvolvimento do paciente, a gente vai acompanhando a evolução do problema, da queixa que ele trouxe, em termos cognitivos, né, mas isso vai acontecendo no decorrer do processo, e isso cabe a todos os nossos pacientes. Eu falei sobre a questão da relação, né, terapêutica, vou entrar um pouquinho mais nela mais adiante, mas assim como todas as terapias, é uma terapia que requer uma aliança terapêutica segura, e tem inclusive alguns transtornos, como transtornos de personalidade, que eles têm um funcionamento, que eles geram uma consequência nas pessoas de um modo geral lá fora, não é, eles fazem isso com a gente. E se você não tem uma relação terapêutica segura e também não entender essa contra-transferência, né, e o que causa o impacto em você, você não consegue fazer com que haja mudanças de comportamento no indivíduo. Tem pacientes que eles só aceitam fazer determinadas técnicas, passar por uma técnica de relaxamento, né, exatamente pelo vínculo. Fala assim, ó, eu vou fazer porque eu confio em você. Então, essa relação, ela é especialmente importante para a adesão, para a manutenção, né, dentro da terapia e, inclusive, para que o paciente possa se sentir seguro nesse espaço de crescimento, né, e de aprendizagem que a terapia proporciona. Então, ela enfatiza essa colaboração e participação ativa, que eu falei um pouquinho mais anteriormente, é orientada em metas e focalizada em problemas, então, por isso, também ela se torna uma terapia mais breve, porque a gente estabelece esses objetivos para atingir e focaliza, né, o que vai utilizar para atingir essas metas dentro dos problemas que nos são trazidos, e ela inicialmente enfatiza o presente, e erroneamente recebemos críticas falando que a gente só trabalha aqui agora
e esquece que o paciente tem vida pregressa, que não é uma verdade. A gente busca na história do paciente, inclusive para entender a construção de crenças centrais, de esquemas que foram construídos no decorrer da vida. Então, inicialmente ela enfatiza o presente e a queixa que chega no agora, mas a gente busca e colhe bastante informações no decorrer da história dessa pessoa. Ela é educativa, né, como eu disse para vocês, de a gente ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta, e enfatiza a prevenção de recaídas. É uma terapia que depois que a gente atinge o objetivo, a gente trabalha, inclusive o processo de alta e essa prevenção de recaída. Visa ter um tempo limitado, é uma terapia com começo, meio e fim, e exatamente porque a gente estabelece um vínculo forte com o paciente, a hora que vai chegando no fim, eles não querem parar, né? E eu bato na tecla de que a terapia, ela acaba, né? Eu acho que é ótimo a gente ter um espaço, é ótimo a gente ter um direcionamento, a gente organizar os pensamentos, sempre vão haver alguns conflitos no dia a dia, mas pode até ser que surja um novo problema, que se estabeleça uma nova meta, mas aquele processo ele tem que ter começo, meio e fim, senão a gente não está trabalhando e não está resolvendo a situação. Então, tem um tempo limitado. E as sessões também são estruturadas, né? Tem uma estrutura para a primeira sessão, uma estrutura para outras sessões, o que norteia bastante para os terapeutas iniciantes, né? Fazendo passo a passo e dá uma segurança de como conduzir. Ensina os pacientes a identificar, avaliar, responder aos pensamentos e às crenças durante esse processo de psicoeducação, né, tanto de transtorno quanto do modelo cognitivo, e utiliza uma variedade de técnicas, né? Vocês vão ver que tem livros específicos para a gente trabalhar essa variedade de técnicas, para mudar pensamentos, para mudar humor, para mudar o comportamento. Dentro dessa questão da relação terapêutica, que eu bati um pouquinho na tecla da importância, o terapeuta ele vai dominar essa teoria, né, os manejos das técnicas, mas ele também precisa integrar essa teoria nas habilidades interpessoais dele. O terapeuta ele precisa ter empatia, né, ele precisa conseguir se colocar no lugar do outro sem que ele fique lá também, viu, gente? Porque eu Pois já é, vi amiga, mas eu muito... vou te falar que você vai ter sorte de estar tendo esse troço da pandemia ainda, deles estarem limitando, porque tem muita gente que não tem noção nenhuma e vai de qualquer jeito. Tipo, ganhou a criança e vai. Eu Pessoal, Acho pergunto, que tem um é microfone porque você aberto. não sabe como é que a pessoa vai estar, você não sabe, né, se ela quer receber alguém, ficar de sorrisinho, sei lá, Isa, qualquer outra coisa. Então, Vamos ver se eu consigo. A mas Isa ficar atenta entendido. de de Pronto. silenciar. fechar o microfone de Eu todo mutei, mundo. eu mutei. Tá. Então, assim, tem gente que vai, se coloca no lugar do paciente e permanece lá, né, gente? Então, vamos lá, a gente precisa ter empatia, a gente precisa trazer um olhar, né, de entender e compreender o que o outro está vivenciando, entendendo que isso é dele, não é nosso, é do outro, e também estar muito atento a alguns sinais, inclusive de ruptura terapêutica. O paciente ele dá indicativos de que ele não aderiu de forma adequada ou de que não construiu essa relação terapêutica de forma adequada. Então, isso é importantíssimo. Não adianta eu dominar todas as técnicas, saber toda a teoria, se eu não tiver algumas habilidades interpessoais para estabelecer essa relação. Espera aí, que aí o meu slide ele parou de... agora ele voltou. E são essas habilidades que favorecem a adesão do cliente nas técnicas, né? Que proporciona um processo de mudança. Né? Ele vem junto com a gente, ele de fato confia na proposta que a gente estabelece. Essa relação terapêutica promove crescimento pessoal, tanto para o cliente quanto para o terapeuta. Né? Então, é uma relação que ela é imprescindível para o processo de mudança. Imprescindível. É necessário que o terapeuta seja capaz de reconhecer e trabalhar com contratransferência. Eu particularmente, né, penso em especial nos pacientes de transtorno de personalidade, são pacientes que
muitas vezes vem com hostilidade, outras vezes com dependência, né? Dependendo do transtorno que eles desenvolveram, e depositam isso na gente, né? Então, eu já tive pacientes extremamente agressivos, né? Não agressivos fisicamente, mas verbalmente, né? De fazer com que o que eles fazem lá fora com a gente, né? E pensando em transtornos de personalidade, onde nunca eles são os responsáveis, né? O problema está sempre no outro, eles vão fazer isso na terapia. E se a gente não entender que isso vem na relação que nós estabelecemos com o outro, e que eles depositam na gente aquilo que é padrão de funcionamento, de comportamento em relação do transtorno, a gente reage àquilo que é depositado. E a nossa reatividade rompe com essa relação e rompe com a possibilidade de utilizar dessa contratransferência, da gente utilizar, a partir desse reconhecimento nessa relação, uma proposta e uma prática de mudança que também faz parte do processo de terapia. Então, é essencial nesses tratamentos de pacientes difíceis, né, que a gente possa ter uma relação. Muitas vezes o paciente de transtorno de personalidade ele só fica na terapia por conta da relação terapêutica. Então, é aí que a gente sustenta para conseguir trazer processos de mudança. Então, torna-se um ingrediente ativo de mudança, né? Ele é um papel imprescindível. A gente põe entre as prioridades na proposta terapêutica. E como é que a gente pode se desenvolver como terapeutas cognitivos, né? Todo mundo que sai da faculdade sai com aquela ideia de que eu não sei nada, né? De que eu vou fazer, como é que eu faço para começar a atender, né? Terapeutas um pouco mais experientes, eles trazem, eles passeiam por esses aspectos, né, da terapia de uma maneira mais integrada, né, em conceituar o caso, estabelecer esse vínculo, socializar o paciente, né, tanto em relação ao modelo cognitivo quanto e psicoeducar quanto ao transtorno, né, ou quanto às queixas que surgem, né, a gente identifica os problemas, colhe os dados para testar essas hipóteses, resumir as hipóteses, a gente faz isso tudo num manejo que é tão leve assim, que a gente nem para separar isso, muitas vezes, dentro dessa proposta. Mas a dica é que para terapeutas cognitivos iniciantes, para que sejam mais ponderados, estruturados, façam um elemento de cada vez, né? Eu vou conceituar o caso, estou estabelecendo o vínculo com esse paciente, né? Depois que eu conseguir entender bem esse caso, eu socializo sobre o modelo, sobre o processo do transtorno. Então, assim, fazer uma etapa de cada vez. E eu lembro quando eu comecei a atender em terapia cognitiva e quando faz a pós, né, em supervisões, que eu gravava a sessão, né, com consentimento óbvio do paciente, para poder fazer supervisão. E aí, quando eu escutava ou quando eu lia, assim, eu falava, meu Deus do céu, tava a estruturazinha assim, certinho, assim. Então, parecia só fazer o então para juntar uma coisa na outra. Mas isso dá manejo, né? E isso faz com que a gente consiga fazer cada etapa de uma maneira mais eficaz. E depois isso vai se familiarizando e vai ganhando domínio, né, e experiência para conseguir fazer todo esse desenvolvimento. É importante desenvolver competências, né, em 3 estágios enquanto terapeuta cognitivo. Aprender a estruturar a sessão e utilizar as técnicas básicas. No estágio 2, integrar a conceituação, né, da formulação de caso, do conhecimento com essas técnicas. E no estágio 3, o terapeuta integra mais automaticamente dados novos, vai atualizando a conceituação, refinando habilidades em formular hipóteses. Então, ele vai gradativamente construindo esses estágios, né, e conseguindo evoluir junto com o paciente nessa avaliação e nessa formulação desse caso. Tudo isso a gente faz com a seguinte leitura, né? Que a pessoa está exposta a determinados eventos. Nesse evento, ela faz uma interpretação da realidade, uma avaliação cognitiva daquilo que ela está vivenciando.
Essa avaliação vai mediar um estado emocional e comportamental, e tanto o comportamento quanto a emoção também influenciam na forma como ela interpreta essa realidade. E tudo isso faz com que num novo evento eu passe a fazer novamente uma interpretação, que pode ser até reforçada, né? Reforçar até crenças disfuncionais, porque a gente monta esse ciclo, esse modelo, essa forma de olhar, né? E de entender o indivíduo, o mundo, o futuro. Aqui eu trouxe o mesmo modelo com um exemplozinho, né? Então, um indivíduo que está se preparando para ir a uma festa, e aí, quando ele está nessa situação, ele olha e fala, nossa, eu não vou saber o que eu vou falar. Ah, eu vou parecer um desajustado. As pessoas vão me julgar com o que eu estou vestindo. Eu vou travar e vou querer ir embora imediatamente. Isso ele nem foi, ele está se preparando para a festa. Com essa avaliação, que tipo de emoção surge? Ansiedade, tensão, e aí o comportamento, possivelmente um comportamento de esquiva, né? De nem entrar em contato com o evento. Então, dá uma desculpa, evita a festa. Esse comportamento reforça a avaliação cognitiva que ele fez daquele evento, e essa emoção de ansiedade também reforça essa avaliação. Tudo isso, num próximo evento, vai ter influência da próxima vez que tiver aqui num evento social, por exemplo. Então, de uma maneira global, é assim que a gente faz essa leitura do modelo cognitivo. Claro, gente, que todos esses aspectos que eu estou mostrando para vocês, como eu disse no início, daria uma aula para cada coisa dessa, né? Eu estou trazendo um geralzão, que é para aguçar a curiosidade, né? E buscando depois conhecimento para um aprofundamento. Mas se alguém quiser brecar ou perguntar qualquer coisa, fiquem à vontade. Dentro desse modelo cognitivo, dentro dessa avaliação cognitiva que a gente faz, a gente trabalha com níveis de processamento cognitivo. E esses níveis, eles vão do mais superficial para um nível mais elaborado, um nível mais central, globalizante e rígido. O mais superficial deles são os pensamentos automáticos. São aqueles fluxos de pensamento que vêm muito rápido à mente da gente, que muitas pessoas nem percebem que pensaram ou que interpretaram alguma coisa, muitas vezes vão perceber que houve alguma coisa com o processo de mudança emocional. Então, eu estava super bem, do nada eu fiquei, sei lá, angustiada. Esse do nada precisa ser investigado e olhar para a história e verificar se em alguma situação fluxos de pensamento surgiram, lembranças, acontecimentos, para que esse nível de cognitivo tivesse essa mediação na resposta emocional. Né? Essas cognições, geralmente, elas não passam por uma racionalização. Né? A gente não para analisar se aquilo que eu estou pensando tem evidências de realidade para comprovação do meu pensamento. E nós temos também os esquemas, né, com crenças nucleares, né, que são aquelas crenças muito rígidas que a gente constrói acerca de si mesmo, acerca do outro, acerca do mundo, do futuro, né? Ou mesmo regras subjacentes, aquelas crenças intermediárias que vêm em termos de regras, né, às vezes compensatórias, para eu não entrar em contato com essas crenças nucleares. São esses esquemas que nos permitem selecionar, filtrar, codificar e atribuir significado às informações vindas do meio ambiente. Nem sempre esses esquemas, eles estão de acordo com a realidade. É aí onde entra a terapia cognitiva, né? Quando os pacientes chegam com determinados tipos de transtorno, a gente vai ver distorções cognitivas, né? A gente vai ver que existem crenças disfuncionais. O que eu chamo de disfuncional? Aquilo que a pessoa pensa não condiz com a realidade, né? A gente não consegue achar evidências de realidade que comprovem aquela crença. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma crença de fracasso, né? Se sente fracassado, mas quando você vai olhar, você vê que é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que consegue executar bem as tarefas que lhe são atribuídas.
Então, ele pensa, ele interpreta uma realidade de uma maneira disfuncional. E isso vira foco do nosso processo terapêutico. Dentro desses esquemas, a gente pode estabelecer esquemas simples, né? Que são regras sobre a natureza física do ambiente, né? Gerenciamento prático de atividades cotidianas, leis da natureza, que podem ou não, né, ter efeito sobre a psicopatologia. As crenças e pressupostos intermediários, como eu disse para vocês, como regras condicionais, né? Se eu fizer tal coisa, então, se eu fizer tudo perfeito, então as pessoas vão me achar competente. E aí eu não entro em contato com aquela minha crença de fracasso ou de inferioridade, né? Então são regras condicionais que vão influenciar a autoestima e a regulação emocional. Elas são crenças compensatórias. E crenças nucleares sobre si mesmos, que são aquelas globais. Essas são as mais difíceis da gente fazer o processo de modificação, mas é o nosso foco maior, né? Que é a maneira como a pessoa faz a leitura do mundo. Alguns exemplozinhos de crenças simples são, por exemplo, seja um motorista defensivo, uma boa educação é o que vale, abrigue-se durante uma tempestade. Então, esses estão vinculados, né, às questões do dia a dia. Crenças intermediárias, então tenho que ser perfeito para ser aceito. Se eu não agradar aos outros o tempo todo, eles me rejeitarão. Isso é muito comum ver pessoas que estão o tempo todo fazendo tudo, não falam não nunca, a gente tem que treinar até a habilidade, né, do dizer não, mas é porque por trás disso existe uma crença de que se eu não fizer aquilo, as pessoas não vão gostar de mim. Eu não vou ser amado, eu não vou ter reconhecimento, elas vão me rejeitar. Né? Então, quando a pessoa traz essas crenças, muitas vezes a gente já entende, a partir dessa crença intermediária, o que está por trás da crença central, que às vezes nem foi acessada. Então, se eu trabalhar duro, conseguirei ter sucesso. São alguns exemplozinhos. E as crenças nucleares: não sou digno de amor, sou burra, sou uma boa amiga, posso confiar nos outros, não posso confiar em ninguém, não sou amado, sou um fracasso, sou inferior aos outros, enfim, são exemplos de crenças nucleares. Pensando nisso, falei para vocês que em determinadas situações são acionados aquele nível de cognitivo mais superficial, que são os pensamentos automáticos. Esses pensamentos automáticos vão mediar reações emocionais, comportamentais, fisiológicas. Então, eu vou para uma prova, abro a prova, a hora que eu olho a primeira questão e a questão me deu aquele branco, eu já vou olhar, tá vendo? Eu sabia, eu sou burro, eu sabia que eu não ia conseguir. E aí, a hora que eu faço essa interpretação, não precisa falar eu vou ter respostas emocionais, acho que eu tenho que ir, amor. Comportamentais. Ano passado eu não fui. Ela me chamou ano passado. Mas ano passado eu... De mutar. Pronto. Então, eu pensei que eu sou burro. Como é que eu vou sentir? Né? Eu vou sentir tristeza, eu vou sentir ansiedade, eu vou sentir angústia. Como eu vou me comportar? Eu posso desistir de fazer a prova, eu posso chorar, eu posso começar a ter respostas também fisiológicas, taquicardia, sudorese, ficar com a respiração ofegante. Então, numa situação, os pensamentos automáticos são os primeiros acionados e são mediadores dessas emoções, comportamentos e fisiologias. Só que esses pensamentos automáticos, eles estão presos lá naquela crença central, né? Naquela crença que é a globalizante, que é a rígida e que constrói crenças intermediárias para compensar, né? Para eu não entrar em contato. Então, apesar do modelo ser construído de cima para baixo, da crença central para a crença intermediária e pensamentos automáticos, a leitura que a gente faz é de baixo para cima, porque é o que a gente recebe. Dificilmente as pessoas vêm com essa crença central e com a consciência dessa crença. Elas vão trazer o que elas estão sentindo, as emoções que elas estão sentindo, como é que elas estão se comportando, e algumas vezes alguns pensamentos, né, que a gente já consegue coletar de imediato. Então,
o modelo é de cima para baixo e a gente vem de baixo para cima para acessar essas crenças centrais. Com isso, a gente pensa num processo terapêutico, por exemplo, a gente vai conceituar o problema, então chega um paciente para vocês atenderem, e aí eu tenho que, primeira coisa, entender qual é essa queixa que está chegando. Com isso em mente, eu vou educar o paciente sobre o modelo cognitivo, e quando você já consegue identificar alguns aspectos cognitivos na própria fala do paciente, utilizar de exemplos que ele traz para a gente como uma maneira de educá-lo sobre o modelo e depois sobre a psicopatologia dele, ajuda muito o paciente a compreender como é que a gente trabalha, né? Então, se você utiliza uma crença ou com a experiência, ele trazendo uma situação, um comportamento que ele teve diante daquela situação, ou até um pensamento automático, a gente já tem hipóteses da crença. Então, eu já uso para mostrar o modelo, aquele modelinho que eu mostrei aqui, esse aqui anteriormente, eu gosto de desenhar na folha para explicar para o paciente. Então, eu já vou pondo com exemplos da crença central. Por exemplo, tem pessoas que se sentem fracassadas, e eu vou usando já de informações que eu colhi, né, do paciente, naquela conceituação do problema, na anamnese, na entrevista que a gente faz, eu vou usando dessa própria informação para educar o paciente no modelo cognitivo. E isso ajuda muito na compreensão do modelo. A gente desenvolve, então, a relação... Oi? Desculpa te interromper, é a Bia. Isso. Oi. Eu tenho uma dúvida. As crenças, de uma forma geral, né, as crenças nucleares, elas sempre vão estar baseadas em alguns, né, ou em mais de um desses 3 tipos, que é de desvalor, desamparo, né, e desamor? São os vieses, né, que desenvolvem as crenças, mas você vai ver que tem inúmeras delas dentro desses 3 aspectos, né? Então, Sim. mas são dentro deles. Sim, isso, sempre vai estar relacionada a um desses 3, né? Isso. Entendi. E determinados transtornos também a gente já sabe que existem padrões cognitivos semelhantes, que foi até aí que o Beck construiu o modelo da terapia cognitiva para depressão, né? Ele viu que pacientes depressivos tinham padrões cognitivos semelhantes, né? E aí, por isso que eu falei lá atrás também, o quanto que é importante a gente entender que apesar de ter, né, então vai estar dentro desses 3, pronto, então eu estou com a receita e com a estrutura. Não é bem assim, né? Eu tenho que fazer essa avaliação individual, né, e colher com o paciente. Mas o fato da gente saber que existem esses norteadores ajuda muito na hora de coletar as informações e de propor hipóteses para serem testadas, né? Então, conforme eu fui dando os exemplos, você já trouxe os parâmetros, e é bem legal, né? Você já consegue ter essa leitura, Bia. Muito obrigada da contribuição. Obrigada. Dentro dessa proposta, né, educamos o paciente nesse modelo e desenvolvemos aquela relação terapêutica importantíssima no processo de mudança que foi dita anteriormente. Isso ajuda também no fortalecimento da motivação para o tratamento. Nós levantamos, inclusive, a expectativa que o paciente tem nesse processo de mudança, até para desmistificar, às vezes, algumas expectativas irrealistas que a gente sabe que existem, né? Vocês vão pegar muitas pessoas que chegam esperando que a nossa varinha de condão esteja a postos para a gente fazer plim, plim, plim e resolver o problema de imediato, o que não acontece, porque é um processo. Então, a gente precisa fortalecer essa motivação para que a pessoa entenda que esse é um processo de tratamento e que vai desencadear, então, chegar a atingir a meta que ele tanto almeja. Fazemos a formulação do problema, o estabelecimento de metas e pensamos em quais são as estratégias que nós vamos utilizar para fazer essas intervenções, tanto cognitivas quanto comportamentais. Não consigo entrar em cada uma dessas assim a fundo, como disse para vocês, mas e finaliza com a prevenção de recaída. Mas eu pensei em trazer um pouquinho
esse olhar da terapia cognitiva numa aplicação clínica, né, com esse olhar na depressão. E quem atende aqui, ou já atendeu, ou conviveu já com pessoas depressivas, vão ver que é uma pessoa que tem um padrão negativista de interpretação da realidade. Então, aquela tríade cognitiva, né, a forma como o paciente avalia a si mesmo, né, a referência que ele faz ao self, ao mundo e ao futuro, é dentro de um padrão bastante negativista e de desmotivação, né? Ele se considera inadequado, fracassado, inferior, sem valor, sem importância, é um paciente muito autocrítico, que se culpa constantemente por defeitos, por erros, né? É aquele paciente queixoso, é aquele paciente que não consegue ver nada de bom, né? É aquela, vida, azar, né? A gente às vezes brinca, mas é um paciente muito negativista na forma de interpretação da realidade. Ele acredita que não tem como mudar aquilo que o insatisfaz, né? Então, não é um paciente que está motivado para um processo de mudança, porque ele não acredita que é possível fazer essa mudança para alcançar esse bem-estar. E ele tende a avaliar de forma negativa as relações e os acontecimentos cotidianos. Então, ainda que aconteceu alguma coisa de boa, mas é que eu não fiz mais que obrigação, né? Ou, só aconteceu isso porque o fulano também estava lá, né? Então fizeram por causa dele. Nem por mim, ninguém ia fazer todo um movimento. Mas fizeram uma festa de aniversário para você. Mas que adianta ter uma festa de aniversário se eu não estou com aquela pessoa que eu tanto queria? Sempre vai ter uma visão ou uma leitura que vai, na consequência, vir algo de ruim ou algo negativo. Então, a interpretação, pensando lá naqueles padrões cognitivos, a interpretação que a pessoa faz do mundo é um mundo pouco gratificante, é um mundo pouco reforçador, é um mundo frustrante, é um mundo exigente. Então, não é um lugar bom de se viver, né? Por essa interpretação. A expectativa que Primeiro horário inicialmente? Mais ou menos isso. A expectativa que a pessoa tem. Deixa eu te falar, eu não quero mais assistir essa aula. A expectativa que a pessoa tem sobre, pronto, pausei, sobre o futuro é uma expectativa extremamente negativista, é uma expectativa desmotivadora. Pausou aqui agora meu computador. Isso. E ele vai interpretar e antecipar dificuldades, ou o sofrimento é interminável, eu não vou conseguir lidar com os problemas que estão por vir, eu não consigo pensar em habilidades ou construir habilidades que eu possa resolver qualquer situação que possa chegar. Então, quando eu olho a expectativa de vida lá na frente, na verdade, eu nem construo expectativas e nem tenho muitas metas de futuro, porque eu não consigo ver que nada de bom vai acontecer, né? Estão presentes pensamentos automáticos, né? Com uma realidade que é interpretada através de distorções, como eu disse para vocês, eu abro um livro, começo a ler, não entendi o primeiro parágrafo, então eu sou burra, eu sabia que eu não ia conseguir, tá vendo? Eu não sou uma pessoa que tenho competência, eu não tenho habilidade suficiente, e aí a gente fecha aquele livro e saio, e não me exponho a situações até para ter consequências que sejam mais reforçadoras. Então, a realidade ela é interpretada a partir dessas distorções cognitivas. Os pensamentos automáticos, né, que são gerados por aqueles esquemas, como eu falei para vocês, os pensamentos automáticos são os mais superficiais, mas eles estão sendo gerados, eles estão presos àquela crença central, aquela crença rígida, né, e que tem um esquema e um modo de funcionamento depressiogênico, né, corresponde também a esse processamento negativo da realidade, e isso de uma maneira estável. Então, a leitura do dia a dia é uma leitura a partir de um modo depressivo. Então, a forma sistematicamente pessimista de selecionar ou excluir dados de cada situação, relacionar com experiências passadas, ordenar e dar um sentido aos dados.
O que acontece? Quando existe uma distorção cognitiva, quando existe uma psicopatologia, né, existe uma crença central, né, uma crença disfuncional, o paciente ele vai lendo a realidade e ele vai absorvendo da realidade aquilo que comprova o que ele pensa. Então, sistematicamente, ele vai selecionando aquilo que comprova o que ele pensa. Ele exclui algo que poderia compensar essa maneira de pensar dele. E aí ele vai, olha, tá vendo? Lá na escola, eu tive um amigo que não gostou de mim. Ele não consegue ver que ele teve 10 que gostaram, ele teve o que não gostou. Depois eu fui trabalhar no local e eu tive problema com um professor, sendo que ele trabalhava com 15. Então, aquilo que ele vivenciou de positivo é excluído da interpretação que ele faz da realidade. E a forma como ele enxerga aquilo que é negativo é supervalorizado. Então, isso vai mantendo presente o transtorno na vida dele. Então, esse esse funcionamento corresponde a essa constante ativação de um esquema para diversas situações, que no caso da depressão é um modo ativado negativista, né? O tempo todo é algo negativo, as experiências são interpretadas dessa forma negativa, mesmo que tenham elementos positivos presentes. Então, crenças que são comuns na depressão. Eu sou sem valor, sou sem importância, né? E isso, quando eu penso dessa forma, isso pode alterar o estado de humor e pode alterar também comportamentos desse indivíduo. Isso gera uma apatia, então a gente percebe que são pacientes que estão cada vez menos expostos, né, a situações, a vivenciar em ambientes que podem liberar reforçadores positivos, né? E isso traz aquela ideia de que ele não será capaz de realizar nada. E quanto mais ele acredita nessa ideia, menos coisas ele faz, menos exposto ele está, né? E mais reforça esse processo emocional. A depressão também ela afeta a concentração e memória, né? Em função das constantes ruminações. Um paciente depressivo é um paciente que rumina muito, que fica muito preso a esses processos psicológicos e processos cognitivos. É comum o processo da ideação suicida, e a gente entende que aquele que não olha para o futuro e vê que esse futuro é um futuro que não tem nada a oferecer, né? Eu vou querer escapar de uma situação considerada imutável. Se eu acho que nada vai mudar, que nada vai ser bom, que nada pode ser alterado, e eu não posso fazer nada para alterar isso, muitas vezes, em casos mais graves, isso chega-se à ideação suicida ou ao próprio, ao cometendo mesmo suicídio. A compreensão dessa inter-relação do que a pessoa pensa, do que a pessoa sente, de como ela se comporta, é essencial para a gente realizar o tratamento. Então, quando a pessoa traz todas essas informações, a gente pega essas informações, faz a leitura dentro daquele modelo, levanta quais são as principais queixas, quais são as metas que a gente precisa atingir para pensar o quê? Em quais vão ser as estratégias para a gente trabalhar, para a gente tratar, que técnicas eu vou utilizar para poder conseguir chegar a essas metas. E nós utilizamos de técnicas cognitivas, como, por exemplo, trouxe algumas, né? Questionamento socrático, registro de pensamentos disfuncionais, que muitas vezes a gente manda para casa, e isso ajuda muito naquele processo de aprendizado do paciente, para ele se tornar o próprio terapeuta. No reconhecimento das distorções, né? Então a gente identifica, questiona e pensa na proposta da reestruturação cognitiva. E também adotamos técnicas comportamentais, como ativação comportamental, em especial para depressão, prescrição das tarefas graduadas, avaliação de habilidades e capacidades de obter prazer, biblioterapia, relaxamento, entre outros. Foram algumas das bibliografias que eu utilizei para compilar um pouco desses dados. Eu sei que é muita informação
por um curto espaço de tempo. Porém, a ideia é a seguinte, a ideia é que a gente levante alguns desses dados e para que vocês possam ver o todo da terapia cognitiva e pensar que essa aplicabilidade de maneira muito sucinta que eu trouxe da depressão pode ser aplicado nos diversos transtornos. Isso vira um curso de pós-graduação, né? A gente consegue pensar nesse todo e nesse monte de transtornos e nesses montes de técnicas a partir de um curso mais aprofundado, né? Então, eu deixo o convite para vocês, inclusive, né, que já tem previsão de turmas, né, do ITEC com ITEX, tem turma para setembro, me corrijam se eu estiver errada, né, para uma turma híbrida, e para fevereiro é 100% online, é isso, meninas? Isso mesmo. Sim. Então, assim, dentro de um curso mais aprofundado, vocês conseguem olhar para essas técnicas por técnica, falar sobre todas falar sobre todo o modelo cognitivo, aprender a formular casos, olhar cada uma dessas técnicas em psicopatologias específicas, né? Então, a ideia é essa, que vocês pudessem ter uma leitura desse todo, para que depois, dentro do interesse de cada um, vocês possam buscar o aprofundamento desse conhecimento. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, que eu possa ter apresentado alguns dados que façam sentido para vocês, que vocês possam trabalhar com a alegria e com o amor que eu sinto pela psicologia e por essa terapia, que ela é linda e funcional. E fica mais uma vez a minha gratidão pelo espaço, por poder falar um pouquinho de algo que eu gosto tanto. E fica aberto também para se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Estou à disposição. Obrigada, viu, meninas? E obrigada a vocês que ficaram me ouvindo até agora. Foi ótimo, Vanessa, foi muito esclarecedor. E, na verdade, um desafio, né? Porque realmente, quando você mencionou o desafio do tema, realmente passou pela minha cabeça que nós não fomos muito gentis quando a gente ofereceu um tema tão abrangente, mas olha só, sabíamos que você teria competência para ministrá-lo muito bem, porque você trouxe, sim, considerações muito importantes, né? Assim, dicas sobre a relação terapêutica, dicas importantes para quem está iniciando esse processo, né, de utilização da abordagem da TCC e às vezes meio perdido e às vezes não sabendo muito por onde, como começar, já que você deu esse enfoque, né, de ser uma abordagem tão estruturada. Mas foi muito legal mesmo, assim, você conseguiu permear por tudo aquilo que é o mais importante dentro dessa perspectiva da TCC. Obrigada, Kelly, fico feliz. Porque assim, eu não sabia também quais são as pessoas que estariam presentes, né? Então, a preocupação é se dessa forma, né, teve uma coerência, porque dentro da cabeça da gente, a gente que trabalha e que respira isso todos os dias, né, forma todo um encadeamento. Mas eu tenho essa compreensão, que receber esse monte de informação, despejar um caminhão desse, né, não é uma coisa tão simples assim para absorver. Por isso que fica o convite aí. Espero encontrá-los aí nas pós, né, para que a gente possa aí sim mergulhar em águas profundas, né, Kelly? Sim, sim. E assim, e a professora Vanessa é uma das docentes do curso e também supervisora, então toda essa possibilidade que vocês hoje aqui tiveram, né, de ouvir e assisti-la, vocês vão ter a oportunidade de vivenciar isso mais de perto, né? E assim, com uma atenção mais exclusiva. É isso mesmo, né? Aqui que delícia de aula. Na verdade, alguém falou que está iniciando na clínica e que, na verdade, ela... Aqui, ó, a Lorena, né? Porque ela
ela se apaixonou ainda mais por essa abordagem, que ela entende como sendo uma abordagem da TCC, a Lúcia, que acabou de fazer o curso da infância, então que aprendeu uma outra vertente da TCC também, a Beatriz, bom, vários comentários aqui, olha, eu e a Eliane... Agradeço a todos vocês, gente. Nós aqui, eu, Vanessa e Eliane, somos tendenciosas, né, até porque é a abordagem com a qual trabalhamos e que certamente entendemos, né, que é uma abordagem com resultados muito promissores, né, e que hoje nós temos uma demanda de atendimento que é algo bem grande, exatamente pelo reconhecimento que há na comunidade como um todo, né, tanto da psiquiatria como nas demais áreas da medicina, de ser uma abordagem de resultados promissores, né, e de uma intervenção de muita eficácia mesmo, né. Uhum. Até mesmo porque é a abordagem de maior volume de evidências, né? Exato. As pesquisas, e empiricamente, né, as pesquisas mais adequadas para essa comprovação, pesquisas randomizadas, né, com número de participantes adequados para essa comprovação. Sim. E dentro da pós-graduação, o quanto a gente tem esse conteúdo de maneira muito aprofundada, né, e o acesso a todas essas pesquisas que comprovam a eficácia da TCC e a eficiência da TCC, e não só aprofundada, mas o nível avançado dos conteúdos da pós-graduação e todo o suporte dos docentes. Sim. Em cada etapa, né, da pós-graduação. Vamos compartilhar, né, nesse final de semana em breve, um spoiler para vocês, os nossos professores convidados. Uma tem aqui, que é a doutora Vanessa, já uma amostra, mas tem outros profissionais também, né, então... Vale a pena ficar de olho, tem nome bom aí. De peso, de verdade. De peso não na balança, mas de peso na psicologia clínica e na abordagem da TCC como um todo mesmo. Na expertise, né, que é o nosso diferencial da pós-graduação, e sempre foi dessa forma. Qual que é? O cuidado da nossa escolha dos docentes, né, que são acadêmicos, porém em prática clínica. E a gente também tem o cuidado de pegar profissionais, né, os professores, que atuam na clínica com o conteúdo específico daquele módulo ministrado na pós-graduação. Uhum. Então, é um conjunto de experts, inclusive direcionados aos conteúdos ministrados. Uhum. Tem sido realmente uma experiência, assim, única de Sim. formação. Eu quero deixar uma dica para o pessoal que no Instagram do ITEC Araçatuba, tem uma live gravada lá no feed, eu com o professor Márcio, falando tudo. É uma live só sobre o curso de especialização em TCC. Então, quem tiver curiosidade, quiser saber exatamente todos os detalhes, estão bem esmiuçados naquela live também. Perfeito. Não deixem de conferir, né? Vai valer muito a pena. E, na verdade, assim, eu acho que a psicologia sempre foi uma ciência super importante, né? Mas vivemos uma circunstância atual, estamos ainda passando por essa situação. A professora Vanessa iniciou a aula falando exatamente dessa questão, né? Do avanço do número de casos. Então, realmente, assim, uma área que ganhou muito reconhecimento, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, foi a nossa, né? Porque nós que estamos na clínica, e acredito que tenham aqui muitos que já estejam, estão sentindo e vendo, né? O impacto disso em termos de demanda para atendimento clínico, né? E aí temos aí uns Jogos Olímpicos, né? Com uma atleta fenomenal, que assumidamente assume uma condição de não continuar
tendo em vista uma dificuldade emocional, e aí todos os as comitivas, né, todas oh meu Deus, as organizações, né, desses outros países falando todos da importância do acompanhamento psicológico para esse atleta, né? Então, assim, não adianta investir, eles estão formando máquinas, né? Porque eles são cada vez melhores e mais rápidos e mais hábeis, mas se não houver investimento na questão da saúde emocional, né, outros farão a mesma coisa, né? Encontrarão o desafio e diante dessa situação desistirão, porque não tiveram um trabalho paralelo, né? Não é trabalhar músculo, não é trabalhar agilidade, mas é trabalhar também a questão do emocional, né? Então, a psicologia, gente, é a ciência da vez, isso me deixa tão feliz, mas feliz mesmo, né? Tomara que todos vocês aqui encontrem esse lugar ao sol e entendam que a especialização é algo importante porque empodera o profissional. Eu falava muito isso para as meninas do meu grupo de supervisão, que todo mundo ia terminar os atendimentos com mais pacientes, né? Porque se tem uma coisa, quando a gente se apropria de conhecimento, a gente ganha um empoderamento e aí a gente começa a fazer a diferença, né? Então... É isso mesmo. Fantástico. Olha, é assim mesmo. E acho que nunca teve tão evidenciado e tão prioritário, né? Sim. A área da psicologia e o trabalho da psicologia clínica, principalmente. Sim, sim. Muito obrigada, professora Vanessa, e muito obrigada a vocês, né, que aqui ficaram, e tenho certeza que tiveram um grande aprendizado, com certeza. Muito obrigada. Obrigada, Emília, Vanessa, minha parceira, parça, o ITEC. Obrigada, beijo. Kelly. Obrigada a você, Eli. Mais uma. Aqui. Um beijo, pessoal. Obrigada. Até Beijo, mais. até a Beijo. próxima. Até. Tchau. Tchau. Você que vai ter que dar um stop na gravação, que você ficou como anfitriã. Mas se eu apertar aqui, ele vai gravar. Só stop. Põe parar. Eu não tenho stop, eu só tenho pôr para gravar. Eu acho que ele não gravou, então. Ele está gravando. Ele tá gravando. O Isa,